Você talvez nunca tenha ouvido isso com clareza, mas há partes suas que estão sufocadas, caladas há tanto tempo que começaram a se esconder de você mesmo. Eu não venho aqui com respostas prontas, fórmulas mágicas ou conselhos fáceis de digerir. Eu venho como um espelho, e no reflexo você verá algo que talvez tenha esquecido: sua alma. Se você sente que existe um vazio que não se preenche com distrações, nem com elogios, nem com conquistas, essa carta é para você. Carl Jung certa vez escreveu que o homem moderno está alienado de si mesmo porque perdeu o contato com o inconsciente. Isso significa que ele vive com uma máscara, numa persona, tentando agradar o mundo enquanto por dentro está em frangalhos. E você? Quanto da sua dor tem sido silenciada em nome da aceitação? Quantas vezes você se diminuiu para caber em um espaço onde sua alma nunca coube? Essa carta é um chamado, um sussurro no escuro dizendo: você não precisa mais fugir. Enquanto o mundo grita por produtividade, performance e perfeição, esta carta fala de pausa, verdade e profundidade. Talvez você esteja cansado sem saber o porquê. Talvez esteja triste mesmo rodeado de gente. Jung dizia que nada pior do que estar só, em meio a uma multidão. Mas esse sentimento não é fracasso. Ele é o primeiro sinal de que sua alma está pedindo para ser ouvida. E quem ousa ouvir, começa a renascer. Não é preciso entender tudo. Não é preciso consertar tudo. É preciso sentir e permitir que o que está fragmentado comece aos poucos a se unir. Esta carta não tem um ponto final, porque o ponto final quem escreve é você. Mas eu posso te mostrar o caminho, um mergulho na escuridão que você evitou por anos, não para se perder, mas para se encontrar. Se você ficou até aqui, talvez já esteja ouvindo o chamado. E não é por acaso. Jung dizia que aquilo que você mais precisa estará onde menos quer olhar. Hoje, talvez pela primeira vez em muito tempo, você vai olhar. E quando terminar este vídeo, nada dentro de você será mais ignorado. Seja bem-vindo à verdade que dói, mas liberta. Você vive cercado por vozes externas, mas silencia a mais importante, a que vem de dentro. Carl Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Mas o despertar dói, porque exige confronto. E todo confronto com a verdade começa com a desconstrução das mentiras que contamos a nós mesmos. Essa carta que você está ouvindo é o começo desse confronto. Não contra o mundo, mas contra as ilusões que você mesmo construiu para sobreviver. Jung acreditava que há uma força interna que nos conduz ao nosso destino. Ele a chamava de processo de individuação. É o caminho de retorno ao que somos de verdade. Mas esse caminho começa com um abismo, reconhecer que você não é quem finge ser. A vida, muitas vezes, nos obriga a usar máscaras e com o tempo passamos a confundir a máscara com o rosto. Você não nasceu para agradar, você nasceu para ser inteiro. E inteireza custa. É nesse ponto que o cansaço emocional se instala. Não é preguiça, não é falta de força, é sua alma tentando te parar antes que você se destrua, tentando ser quem não é. Quantas vezes você acordou sem vontade de viver, mesmo com tudo certo ao seu redor? Quantas vezes sentiu um vazio mesmo depois de conquistar algo importante? Isso é o inconsciente gritando. Mas só escuta quem silencia o barulho do ego. Jung dizia que o encontro com a própria alma é como entrar numa floresta escura, onde todos os caminhos parecem incertos. E é exatamente aí que você está agora. Talvez com medo, talvez em silêncio, mas algo dentro de você já sabe que não dá mais para voltar à ignorância confortável. Esta carta é o mapa para seguir em frente, mesmo que a luz ainda não tenha aparecido. E se essa floresta parece assustadora, lembre-se, você não está sozinho. Todos que se dispõem a ser autênticos passam por essa escuridão. É a noite escura da alma. Mas ela tem um propósito: eliminar tudo o que é falso em você. E só sobrevive quem tiver coragem de abandonar o personagem. A verdade, mesmo dolorosa, é sempre mais leve do que a mentira que você carrega há anos. Parte 2. As sombras que você tenta evitar. Carl Jung
Não teve medo de afirmar. Até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você chamará isso de destino. Essa frase resume o motivo pelo qual tantas pessoas vivem em ciclos de dor, frustração e repetição. Não é azar. Não é má sorte. É o inconsciente tomando o volante. E enquanto você não reconhecer as sombras que o habitam, continuará sendo refém delas. A sombra, segundo Jung, é composta por tudo aquilo que você reprimiu por achar inaceitável. Raiva, inveja, tristeza, orgulho, medo. Tudo o que você varreu para debaixo do tapete da consciência. Mas a sombra não desaparece. Ela se manifesta nos relacionamentos, nas decisões, nas explosões que você não consegue controlar. E ela grita. Grita até que você tenha coragem de ouvir. Encarar a sombra é o passo mais desafiador da jornada. É olhar para o monstro e perceber que ele carrega partes suas que você abandonou. Mas quando você começa a integrar essas partes, algo mágico acontece. Você deixa de se sabotar. Você começa a entender seus padrões, suas feridas, suas repetições. E mais do que isso, você começa a perdoar a si mesmo. Jung dizia que a cura não vem de suprimir o que está errado, mas de compreender profundamente o que nos levou até ali. E a compreensão nasce do acolhimento, não do julgamento. Quando você começa a acolher sua sombra, ela para de agir nas sombras. Ela se transforma em sabedoria. A raiva vira força. O medo vira prudência. O orgulho vira identidade. E você se torna inteiro. Essa carta que chega até você não quer que você seja perfeito. Quer que você seja verdadeiro. E para ser verdadeiro, é preciso conhecer suas trevas. Você só será livre no momento em que entender que aquilo que você mais teme dentro de si é justamente onde mora o seu poder. O mesmo poder que pode curar tudo o que você achava ser impossível. O mundo ensina que silêncio é solidão. Jung ensinava que silêncio é encontro. Quantas vezes você tentou se distrair com redes sociais, com barulho, com compromissos, apenas para evitar um único momento consigo mesmo? Isso não é casual. O silêncio assusta porque nele ouvimos o que está reprimido, mas também é nele que ouvimos a alma. E a alma não grita, ela sussurra. Estar só não é o mesmo que estar solitário. A solitude é uma necessidade da alma para se reorganizar. Jung sabia que todo indivíduo precisa de momentos de recolhimento para processar suas vivências, para compreender seus sonhos, para integrar experiências. Fugir do silêncio é fugir da parte mais sábia que existe em você. É rejeitar o próprio espírito. Essa carta é um convite ao recolhimento, não como fuga, mas como retorno. Quando você se senta consigo mesmo, sem pressa, sem julgamento, começa a perceber as sutilezas da vida interior. Começa a identificar as feridas, mas também os dons. Começa a se reconciliar com o passado e a enxergar um novo presente. E isso não acontece no barulho. Acontece no espaço sagrado da solitude. Jung dizia que todo trauma não resolvido se manifesta como destino. E para quebrar o ciclo, é preciso mergulhar. Não superficialmente, mas com coragem. A coragem de quem sabe que está prestes a se encontrar. A maior parte das pessoas vive pela metade, porque nunca teve coragem de ficar em silêncio o bastante para ouvir o que sua alma realmente quer. Se você chegou até aqui, é porque algo em você está pronto. Pronto para o silêncio. Pronto para se ver. Pronto para se ouvir. E acredite, esse é o começo de tudo, não o fim. É o ponto exato onde as máscaras começam a cair e a essência começa a florescer. E quando isso acontece, nada mais te convence a voltar a ser quem você não era. No âmago do pensamento de Jung está a ideia de que cada ser humano carrega um self, um centro unificador, pleno, que transcende o ego. Você nasceu com esse self intacto, mas ao longo da vida foi empilhando expectativas, traumas, papéis sociais e desejos alheios sobre ele, até que perdeu o contato com sua própria essência. Mas ela continua lá, inteira, apenas encoberta,
Essa carta é como uma escavação. A cada parágrafo, você remove uma camada de sujeira acumulada sobre sua alma e então começa a enxergar traços seus que estavam esquecidos, a sensibilidade que a vida endureceu, a intuição que você abafou, a coragem que você desacreditou. Tudo isso ainda existe em você. E agora é hora de permitir que reapareça. Jung dizia que a individuação, o processo de se tornar quem você é, não acontece sem dor, mas também não acontece sem beleza, porque há uma beleza em descobrir que você não está quebrado, está apenas despedaçado e pronto para se reconstruir com consciência. Cada pedaço que você recolhe traz uma memória, uma força, uma verdade. E com elas, você começa a se alinhar novamente com o seu self. Essa jornada não exige pressa, exige presença. Não é sobre chegar a um destino iluminado, é sobre caminhar com autenticidade. E a cada passo, reconhecer que a verdadeira felicidade não é euforia constante, mas paz com quem você é. Essa paz não se compra, não se finge. Ela nasce do encontro profundo consigo mesmo. Agora você entende. Essa carta não veio para te ensinar algo que você já não soubesse. Ela veio para lembrar da sua verdade, do seu valor, da sua essência, porque no fim, tudo o que você procura fora já existe dentro. Basta voltar para casa. E essa casa tem um nome: você. Jung entendia que toda transformação profunda exige uma espécie de morte. Não uma morte física, mas uma morte simbólica. A morte da antiga identidade, dos velhos padrões, das crenças limitantes. E essa morte assusta, porque ela nos desarma, mas ela também nos liberta. É no fim de uma ilusão que nasce a possibilidade de uma vida real. Essa carta é, na verdade, um ritual. Um adeus silencioso às versões que já não te servem. É como queimar uma roupa velha para aquecer a alma no frio do renascimento. E sim, renascer dói. Mas também é a única forma de começar a viver de verdade. Até agora você sobreviveu. A partir de hoje, você escolhe viver, com coragem, com verdade, com profundidade. O inconsciente, quando ignorado, nos aprisiona. Mas quando aceito, nos guia. Jung dizia que aquilo que você resiste persiste, e aquilo que você aceita se transforma. Hoje, talvez pela primeira vez, você está aceitando quem é. E esse é o primeiro passo para criar uma vida que seja realmente sua. Não perfeita, mas verdadeira. Você não precisa de promessas vazias, precisa de raízes, de silêncio, de consciência, de verdade. E tudo isso já está acontecendo agora. Porque essa carta não é apenas um texto. É uma convocação espiritual. Um lembrete de que há algo muito maior esperando por você, dentro de você. E quando este vídeo terminar, algo em você terá morrido. E outra parte, mais verdadeira, mais íntegra, mais desperta, terá nascido. Esse é o poder da psicologia profunda. Esse é o legado de Carl Jung. E esse é o início do resto da sua vida. Enquanto você ouve essas palavras e mergulha em sua própria vastidão interior, lembre-se, o que você enfrentou neste áudio não foi um simples relaxamento, mas um reencontro com a sua alma. Cada pensamento que acolheu, cada sombra que reconheceu, cada memória que emergiu, tudo isso foi um passo rumo à sua própria inteireza. A reprogramação mental, segundo Jung, não se trata de apagar o que nos fere, mas de integrar, aceitar, tornar consciente o que esteve adormecido, para enfim despertar a totalidade do ser. Você foi guiado por entre os salões escuros do inconsciente, e lá encontrou partes suas que haviam sido esquecidas. Aquelas vozes internas que o condenavam, as crenças que o limitavam, as dores que você trancou a 7 chaves, todas começaram a ser vistas com olhos de compaixão. E esse talvez seja o maior milagre da noite. Perceber que há cura na consciência e libertação no autoconhecimento. O que antes parecia ser um fardo, agora se mostra como um portal. Jung nos ensina que o processo de individuação é o caminho do herói interior, aquele que se atreve a olhar para dentro e mesmo com medo segue adiante. Nesta jornada sonora,
você iniciou esse caminho. E ao deixar que sua mente absorvesse essas verdades enquanto o corpo repousava, você abriu espaço para que novas raízes crescessem. Raízes profundas, sólidas, que te conectam com sua essência mais autêntica e poderosa. Portanto, saiba, o que foi plantado hoje continuará germinando mesmo enquanto você dorme. A sua mente inconsciente agora trabalha como uma aliada, reorganizando padrões, curando feridas e construindo passo a passo uma nova realidade interior. E essa transformação silenciosa, quase imperceptível, será sentida em suas atitudes, escolhas e emoções daqui em diante. A mudança já começou e nada mais será como antes. Se esta jornada tocou sua alma e acendeu alguma centelha de verdade dentro de você, permita que ela cresça. Inscreva-se neste canal para continuar recebendo conteúdos que nutrem sua mente e despertam sua consciência. Curta este vídeo se ele ressoou com seu coração e compartilhe nos comentários. O que você sentiu durante este áudio? Sua experiência pode inspirar outras almas a também iniciarem sua cura. E lembre-se, você não está só. Estamos juntos trilhando este caminho de despertar.